Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo essa mensagem. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Alisson e eu queria compartilhar uma palavra que eu estava lendo justamente agora, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 até o 30. Eu não vou ler o que está escrito para ser breve nessa mensagem, mas para a gente entender o que estava escrito, eu quero dizer que, com a permissão de Deus, Davi ele é tentado pelo diabo. E o diabo chega até a presença de Davi e diz para que ele fizesse a espécie de um censo. Censo era uma numeração, censo era uma contagem, censo era uma separação da quantidade, do número do povo que Davi tinha como guerreiros dele naquela época. E Davi ele seleciona um homem chamado Joabe para fazer essa contagem. E a contagem é feita e Joabe, a palavra de Deus fala no versículo 6 que Joabe ainda questiona Davi, dizendo que não era necessário fazer aquela contagem, e além de ele contar, a palavra de Deus fala que ele não acrescenta na contagem o povo de Levi e a tribo de Benjamim, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. E a ira do Senhor se estende sobre Israel, sobre Davi, porque o ato de Davi aceitar fazer aquela contagem estava a mesma coisa que mostrando para Deus que todas as guerras que ele venceu foi por conta da força do seu exército, não por conta da permissão de Deus sobre a vida dele, não por conta da presença de Deus na vida dele. E a palavra de Deus fala que Deus se ira contra Davi e chama um homem chamado Gade, versículo 9 fala sobre isso. Gade ele era um vidente de Davi e chama este homem, mandando que Gade falasse até Davi a seguinte palavra, no versículo 11 fala sobre isso. Gade foi até Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. E no versículo 13, Davi ele tem um pensamento e ele dá uma resposta a Gade dizendo assim: não tenho para onde correr nessa situação. Respondeu Davi a Gade: mas é melhor, olha que Davi fala, é melhor cair nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que cair na mão dos homens. Com essa atitude, com esse ato de pecar contra Deus, de achar que tudo aquilo que ele venceu foi por conta da força do seu braço, por conta da força do seu exército, Deus se ira contra o povo de Israel e contra Davi. Até porque eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem: se Deus não tivesse na vida de Davi, nem o gigante Golias ele teria matado, nem o gigante Golias ele teria decapitado, como a palavra fala, nem rei de Israel ele seria, se não fosse a presença de Deus na vida dele. E isso, trazendo para os nossos dias, nos traz algo muito importante para o nosso coração. Se eu e você estamos bem hoje, se eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, se eu e você estamos vivendo em obediência à palavra do Senhor, agradando o coração dele dia após dia, nós estamos livres da ira do Senhor. O sangue do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não podemos viver no tempo da graça e trazer o tempo da graça como se fosse um tempo da liberdade. Porque muitos nos últimos dias têm identificado o tempo da graça como se fosse o tempo da liberdade, o tempo onde a gente pode fazer tudo o que a gente quer e como a gente quer. Não é bem assim, porque a palavra de Deus fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que é amor é um Deus que é justiça e juízo. É um Deus que irá nos julgar e nos colocar numa posição de filhos ou de pecadores. A palavra de Deus fala que 70.000 pessoas morreram por conta deste pecado de Davi. E Davi ele chama um homem chamado Araúna, ele compra as terras deste homem e decide fazer um holocausto. A palavra de Deus fala que Davi chama o seu exército e eles se colocam dentro de um pano de saco como forma de arrependimento, como forma de
renunciar àquele ato que ele tinha feito. E a palavra de Deus fala que Davi olha para o céu e vê um anjo do Senhor guardando através da obediência, através da direção do Senhor. Aquele anjo obedece a Deus e guarda na sua cintura a sua espada, e a ira do Senhor cessa sobre a cidade de Israel, sobre o povo de Israel. Mas tem um porém, depois de 70 mil pessoas terem morrido. Com essa mensagem eu quero dizer para ti, queridos, se existe um Deus que conhece da onde essa dificuldade que nós estamos vivendo nos últimos dias começou e quando ela vai acabar, é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que sabe a hora que isso irá cessar. Que nós venhamos se arrepender, porque eu entendo que essa dificuldade veio com o entendimento para os filhos de Deus, não para os que não são filhos. Porque os que não são filhos, eles buscam a ajuda em outros deuses, eles buscam a ajuda em outros lugares para que isso venha a cessar. Eles terceirizam a sua petição a Deus, porque ainda muitos deles não conhecem o Senhor verdadeiramente. Mas nós que somos filhos, nós que estamos entendendo que tudo isso é permissão de Deus, para que nós venhamos se alinhar na presença dEle, se arrepender na presença dEle, nós buscamos através do Senhor a direção e a oração para que isso cesse, para que isso se acabe sobre o Brasil e sobre o mundo. Que essa mensagem venha trazer ânimo ao nosso coração e entendimento que sem Deus na nossa vida nós não somos nada. Que se não for a misericórdia de Deus se acrescentar na nossa vida a cada manhã, nós não somos nada. Que nós possamos ser totalmente dependentes de Deus, porque nos últimos dias, queridos, não adianta a gente ser o mais sucedido, não adianta ser um empresário, não adianta ser dono de tudo e de todos. Nosso dinheiro nos últimos dias não vai trazer benefício nenhum. O que vai trazer benefício para mim e para a tua vida é nós termos uma vida alinhada na presença de Deus, porque quando nós temos uma vida alinhada na presença de Deus, Ele cuida de tudo que é nosso. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Que essa mensagem traga ânimo ao nosso coração e que nós venhamos ser totalmente dependentes dEle todo dia, todo tempo e toda hora. Beijo no coração de todos, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.